E olha, de hoje até o dia 18 do próximo mês, o eleitor que vai estar fora do seu domicílio eleitoral e quer votar em outra cidade, já pode fazer a solicitação, viu? É o chamado voto em trânsito. Quem explica melhor esse assunto pra gente é o nosso repórter David Sacramento. Ele já está aqui no telão do BG. Ninguém pode ficar de fora, né, David, da festa da democracia. É importante que todos votem. E aí, se houve essa mudança de cidade, o momento já está aí breve para poder fazer a solicitação, né? Com você as informações. Bom dia novamente. É isso mesmo, Tamires. Inclusive, muita gente não quer perder, né, por maneira nenhuma, de fato, por exercer a sua cidadania, ir lá e votar e escolher a pessoa que vai governar nos próximos anos, aí o Estado também, o Brasil. Então é muito importante estar atento a esta data do voto em trânsito. Começa hoje o prazo, dia 18 de julho, e vai até o dia 18 de agosto. O que é o voto em trânsito? Por exemplo, eu moro em Buquim e tenho certeza que durante a eleição, no dia da eleição, eu vou estar em Aracaju ou Nossa Senhora do Socorro, que estão os dois municípios aí, né, que de fato tem, né, mais de 100 mil eleitores, então estão habilitados para a realização do voto em trânsito. Então vinham aqui no cartório para poder solicitar então essa mudança de domicílio eleitoral. Eu vou conversar nesse momento, né, com a coordenadora que vai explicar melhor para a gente sobre esse assunto, a Ana Cláudia, que é coordenadora de atendimento aqui do cartório. Muito bom dia para você. Bom dia a todos. Hoje se inicia o prazo, né, para realizar o cadastro do voto em trânsito. Inicia hoje, 18 de julho, até 18 de agosto. Então, o eleitor que ele sabe que vai estar fora do seu domicílio eleitoral, ele pode requerer essa habilitação do voto em trânsito em qualquer cartório. Mas ele tem que estar num cartório de capital, ou vai estar na capital, ou em município com mais de 100 mil eleitores, no dia da eleição, para poder requerer essa habilitação do voto em trânsito. E para requerer aqui, no caso, no cartório, em Aracaju, como é que faz? Quais são os documentos que a pessoa precisa trazer? Ela tem que trazer um documento oficial com foto e também o cartão de vacinação. Para acessar os prédios da Justiça Eleitoral, aqui em Sergipe, ainda está exigindo o cartão de vacinação contra a Covid. Então, basta trazer esses dois documentos e ele vai requerer essa habilitação do voto em trânsito, indicando o local onde ele vai querer votar. Aqui em Aracaju, temos 3 locais. Um no bairro Industrial, que é a Escola Dom José Vicente Távora, o IPES, aqui no bairro São José, e o Colégio Liceu, na Coroa do Meio. Então, o eleitor que no dia da eleição estiver aqui em Aracaju, ele tem essas 3 opções de local de votação para se habilitar no voto em trânsito. Para a pessoa que vai solicitar o voto em trânsito aqui mesmo no estado, né, de Sergipe, ela pode votar em todos os cargos: presidente, governador, senador e também deputado federal e estadual. Mas para a pessoa, por exemplo, que vai solicitar o voto em trânsito para um outro estado, essa pessoa pode votar somente para presidente, é isso? Então, a pessoa que está fora do seu domicílio eleitoral e dentro do seu estado, ela pode votar para todos os cargos. Mas se ela estiver fora, além de fora do seu domicílio eleitoral, também fora do seu estado, ela só vai poder votar para o cargo de presidente. E por que esse prazo assim é um pouquinho curto, digamos assim, é um pouco apertado, dia 18 de julho até 18 de agosto? Porque nós precisamos preparar os cadernos de votação, a impressão dos cadernos de votação, inseminar as urnas com os dados daquele eleitor que escolheu votar naquele local. Então tem uma série de atos preparatórios para que no dia da eleição esteja tudo correto para o eleitor votar naquela sessão, naquele local que ele escolheu. Cabe lembrar aí que realmente é uma grande oportunidade para as pessoas, por exemplo, que não conseguiram solicitar a tempo aí, de fato, a mudança do domicílio eleitoral, fez uma mudança recentemente, mas pode então solicitar aí o voto em trânsito, não é mesmo? Isso, com certeza. Aquele eleitor que não conseguiu fazer sua transferência de domicílio e ele está morando já em outro domicílio eleitoral, ele pode, nesse prazo de um mês, 18 de julho a 18 de agosto, requerer a sua habilitação do voto em trânsito e vai poder votar, se estiver dentro do seu estado, em todos os cargos, e se estiver fora do estado, do seu domicílio eleitoral original, ele vota apenas para presidente.
Agora, voltando lá para o exemplo de Buquim, né, que a gente acabou de citar aqui. Digamos, por exemplo, que a pessoa ela é moradora de Buquim, diz que vai estar em Aracaju, solicitou voto em trânsito, mas aí aconteceu um imprevisto, opa, vou estar em Buquim sim para poder votar e exercer a minha cidadania. E aí ela pode solicitar novamente para Buquim? Então, nesse mesmo prazo de 18 de julho a 18 de agosto, o eleitor ele vai poder requerer a habilitação do voto em trânsito, como também ele pode alterar o local que ele quer votar, ou ele pode também cancelar essa solicitação do voto em trânsito caso tenha acontecido um imprevisto, mas somente dentro desse prazo de um mês. Depois, se ele requereu a habilitação para aquele local de votação, ele vai ter que necessariamente votar no local de votação, porque no local original não vai estar cadastrado o caderno de votação, não vai ter cadastrado na urna, então ele não vai poder votar. Então é muito importante que a pessoa tenha certeza que vai estar naquele local no dia da eleição, porque uma vez requerida essa habilitação para o voto em trânsito, não pode mais alterar, desde que fora desse prazo, né? Dentro desse prazo, ainda pode alterar. Requereu a habilitação, desistiu, ainda não chegou 18 de agosto, ele pode solicitar alteração ou cancelamento, mas depois desse prazo, não. E o pessoal, por exemplo, que estiver em outro país, vou estar em outro país, será que também vale para mim o voto em trânsito? Então, o voto em trânsito, na verdade, só vale aqui dentro do país. Mas, se o eleitor ele tem um título do exterior, por exemplo, e no dia da eleição ele estiver aqui no Brasil, ele pode requerer essa habilitação para votar aqui no Brasil. Nesse caso, só vai poder votar para presidente. Então, ele tem um título já do exterior e no dia da eleição está aqui no Brasil, pode solicitar para votar aqui no Brasil. Muito obrigado, viu, Ana? Agora está tudo bem explicadinho aí. Acho que não ficou dúvida para ninguém sobre a questão do voto em trânsito. Então, você, eleitor aí, que tem certeza que no dia da eleição vai estar em um outro município, quer exercer a sua cidadania, quer votar para presidente, para governador, para senador e também para deputados, não perca essa chance de vir até o cartório e realizar, então, a solicitação aí do voto em trânsito, né, Tamires? E aproveitar é importante, né, David? Não deixar para a última hora. Então, essa possibilidade de fazer a solicitação já tem início hoje. É importante que as pessoas se apressem para exercer o seu direito de voto. Obrigada, David Sacramento. Excelente manhã de trabalho para você. Obrigada também à nossa convidada pela participação.